Cumprimento a todos os meus irmãos com a paz de Jesus. Seja bem-vindo a esta live do dia 20 de março. Você é bem-vindo, desejo para você um feliz sábado. Antes de iniciarmos o estudo da Palavra de Deus, vamos orar. Pai querido que estás nos céus, eu me uno com os meus irmãos em adoração, em busca do Teu poder. Estamos unidos neste dia santo, buscando a Tua graça, buscando o Teu conforto, o Teu consolo, a Tua ajuda, buscando de Ti a vitória que foi conquistada por Jesus Cristo e que nos é dada pela fé em Jesus Cristo. Derrama sobre mim e os meus irmãos o espírito de vitória. Dá-nos a vitória em Cristo Jesus, conforta os corações que estão sofrendo, derramando sobre eles o Espírito Santo. Fala, Pai querido, ao nosso coração nesse momento, em nome de Jesus. Amém. A live que Deus colocou na minha mente para transmitir para vocês, para dialogar com vocês hoje, o título é Mente de Vencedor. Mente de vencedor. O mundo está repleto de perdedores, mas Jesus Cristo é o vencedor. É Ele que venceu no céu, é Ele que venceu no deserto da tentação, é Ele que venceu no Getsêmane, é Ele que venceu na cruz do Calvário, é Ele que venceu naquela tumba, ressuscitando dos mortos e dizendo, olhando para aquela tumba vazia, Ele disse, eu sou a ressurreição e a vida. Se você crer em mim, ainda que esteja morto, eu o ressuscitarei. Este é o grande vencedor, Jesus Cristo, o nosso Salvador, nosso amigo, nosso irmão mais velho, nosso tudo. Ele é tudo para mim, Ele é tudo para você. Queridos, nós todos estamos atravessando um deserto duro. Não é fácil atravessar um deserto. O povo de Israel por 40 anos atravessou um deserto e ali milhares e milhares sucumbiram, descreram, desanimaram, desfaleceram. Mas, queridos, nós estamos atravessando um deserto e não é para descrer, não é para desfalecer, não é para desanimar, porque nós estamos a poucos passos da Canaã celestial, a terra que mana leite e mel prometida por nosso Senhor Jesus para você, para a sua família. Nós vamos entrar nesta terra. Como disse Josué, se Deus se agradar de nós, Ele nos dará esta terra. Ele nos colocará nesta terra. Somente se o Senhor se agradar de nós. E de quem se agrada o Senhor? Daqueles que creem, daqueles que recebem de Jesus a mente de Jesus, que é uma mente de vitória, é uma mente de vencedor. É por isso que Jesus diz ali em João, abra sua Bíblia em João, no Evangelho de João. Jesus Cristo, Ele não nos engana, não nos ilude, mas aqui em João capítulo 16, verso 32 e 33, Jesus diz assim, eis que chega a hora e já se aproxima, em que vós sereis dispersos, cada um para a sua parte, e me deixareis só. Estava chegando o vale escuro da morte de Jesus Cristo. E Jesus pressentiu isso. Ele disse, está chegando a hora que vocês vão me abandonar. Eu vou ficar sozinho. Eu vou ter que atravessar este vale escuro da morte e morrer na cruz. Por isso Jesus está dizendo, é chegada a hora e já se aproxima, em que vós sereis dispersos, cada um para a sua parte, e me deixareis só. Mas não estou só, disse Jesus. Estão vendo aí o finalzinho do verso 32? Mas não estou só, porque o Pai está comigo. Meu querido irmão, minha querida irmã, esta mensagem é uma mensagem de ânimo para você, de consolo, de conforto, de esperança. Porque o mesmo Jesus, abandonado por todos os discípulos, ele disse, mas não estou só. Você, meu querido irmão, não está só. Você, querida mãe, não está só. Nós não estamos sozinhos.
Nós não estamos abandonados, porque o Pai está comigo, disse aqui. Jesus Cristo está com você. O Espírito Santo está com você. Os anjos de Deus se acampam ao redor daqueles que o temem e os livra. Não estamos sozinhos, de forma alguma. Nós podemos entender este sofrimento cada vez que eu assisto os jornais. A minha esposa e eu comento com ela como está difícil. Quanta gente sofrendo de fome. Fome porque perderam o emprego. Fome porque as firmas estão fechadas. Restaurantes estão falindo, empresas falindo. Oh, queridos, é uma desesperança, é uma angústia, é um sofrimento ver pessoas chorando. Chorando ao serem entrevistados, eles choram. Uns choram porque foram à falência. As contas não param de chegar, contas que precisam ser pagas, mas com portas fechadas, eles não têm dinheiro. Pessoas estão desesperadas, umas porque perderam a empresa, outros porque não têm o que comer, outros porque perderam o emprego, outros porque estão perdendo seus entes queridos. Amigos nossos estão morrendo, pastores estão morrendo, membros da igreja estão morrendo. Cada vez está se aproximando mais de você e de mim a morte daqueles que nos são muito queridos. Não se desespere, não se desespere, porque aqui no verso 33, Jesus consola dizendo: tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. É só em Jesus que você e eu temos paz, conforto, esperança. Só Ele pode enxugar as nossas lágrimas. No mundo tereis aflições. Esta pandemia pela qual o mundo e nós todos estamos passando é uma pandemia de aflições, de angústia, de gemidos. Queridos, mas tem de bom ânimo, Jesus está falando. Eu venci o mundo. Jesus é o grande vencedor. O nosso Salvador não está morto, a sepultura está vazia, está aberta. Aquele anjo disse para Maria: ele não está aqui porque já ressuscitou. Queridos, Jesus não está na tumba, não está morto, ele vive, e porque ele vive, nós viveremos. Esta é a grande e bendita esperança do cristianismo, que vem alegrar o seu coração e o meu coração nesta hora difícil de se viver. Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. A vitória de Jesus é sua. A vitória de Jesus é para todo aquele que estende a mão para recebê-la pela fé em Jesus Cristo. É pela fé em Jesus Cristo que nós vamos receber a vitória. Eu quero que você leia comigo agora a segunda carta de Paulo aos Coríntios, o capítulo 4. A segunda carta de Paulo aos Coríntios, o capítulo 4. Veja a mensagem que Deus tem para você. Nesse momento de sofrimento, de angústia, de choro, de perdas, você lê a mensagem de Deus em segunda carta aos Coríntios, capítulo 8. E o capítulo 4, verso 8. Em tudo somos atribulados, sim, mas não angustiados. Em tudo somos perplexos, mas não desanimados. Somos perseguidos, mas não desamparados. Somos abatidos, mas não destruídos. Mesmo aqueles que estão morrendo, morrendo em Cristo. Mesmo aqueles que estão morrendo em Cristo. Firmes na fé, com a esperança da ressurreição. É só um breve, até mais. Até breve. Até daqui a pouco. E você vai ouvir a voz de Jesus Cristo dizendo: filhos de Deus, ressurjam, porque o vosso Pai vos chama. Perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. Queridos, essa é uma mensagem que Paulo está dando para você através do Espírito Santo. Em Salmos eu convido você para que leia comigo, em Salmo 60, verso 12. Salmo 60 e o verso 12.
Mensagem de esperança, mensagem de conforto para você, meu querido irmão. Salmos 60 e o verso 12. Aqui nós lemos: em Deus faremos proezas, porque Ele é que pisará os nossos inimigos. Na Nova Versão Internacional, este verso está assim. Eu quero ler para vocês como está na Nova Versão Internacional. Com Deus conquistaremos a vitória. Vejam só, Salmo 60, verso 12. Com Deus conquistaremos a vitória, e Ele pisoteará os nossos inimigos. O nosso inimigo é Satanás. O inimigo número 1 é Satanás. Ele está atrás da doença, ele está atrás da malignidade, ele está atrás da epidemia, ele está atrás dos vírus. Ele é aquele que espalha vírus, bactérias, é aquele que tem prazer no sofrimento dos filhos de Deus. Mas Deus está dizendo: eu não tenho prazer na morte dos meus filhos. Deus não tem prazer. Em breve o sofrimento vai acabar, meu irmão. Vai acabar. E em Cristo Jesus, nós somos mais do que vencedores. Eu convido você para abrir a Bíblia agora e ler comigo 1 Coríntios capítulo 15. A primeira carta de Paulo aos Coríntios capítulo 15. Vamos ler a partir do verso 57. Primeira carta de Paulo aos Coríntios capítulo 15 e o verso 57. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, irmãos, Deus está dizendo para você através da boca de Paulo: portanto, meus irmãos, sejam firmes, sejam constantes, sejam abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Não é vão esperar no Senhor. Não é vão confiar no Senhor. O Senhor é a nossa esperança. O Senhor Jesus é a nossa única esperança. Não tem saída dos lados. As famílias estão correndo para os hospitais, levando seus doentes, seus queridos, e os hospitais estão superlotados. Pessoas estão morrendo dentro das ambulâncias, morrendo na fila. Queridos, não há esperança, não há saída. Para onde correr? É só para cima. A nossa única saída é para cima. A nossa esperança vem do Senhor. É somente Ele que pode confortar os nossos corações na hora da perda. E nosso Senhor é o único que pode nos curar ou pode nos deixar descansar, dormir em Cristo em paz, esperando e aguardando a manhã da ressurreição. Meu querido irmão, agora abra a sua Bíblia em Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8 e os versos 35 em diante. Alimente-se desta palavra de Deus, de Romanos capítulo 8, versos 35 em diante. Quem nos separará do amor de Cristo? Esta pandemia? Este sofrimento? Estas perdas? Estas falências? Quem nos separará do amor de Cristo? O que é que vai fazer você desanimar? Nada pode fazer com que você desanime. Nada. Quem nos separará do amor de Cristo? E Paulo pergunta: por acaso a tribulação? Por acaso a angústia vai separá-lo do amor de Cristo? Ou a perseguição? Ou a fome? Ou a nudez? Ou o perigo? Ou a espada? Será que esta pandemia, esse vírus, vai separá-lo do amor de Cristo? Ou você vai descrer de Deus? Você vai achar que Deus não está olhando por você? Não, queridos, não podemos pensar assim, porque eu vejo todos estes sinais, todas estas tragédias, todas estas calamidades, toda esta mortandade, eu vejo como sinal da breve volta de Jesus. Para mim, são passos de um Deus que está voltando para buscar os seus escolhidos, seus eleitos, estejam eles mortos, estejam eles vivos. Todos seremos transformados no abrir e fechar de olhos. 1 Coríntios capítulo 15, verso 51 em diante. Diz que os que estiverem mortos serão ressuscitados, transformados. E nós, os que estivermos vivos, seremos transformados no abrir e fechar de olhos. 1 Coríntios capítulo 15, verso 51 em diante. Então se dirá:
Tragada foi a morte na vitória. Tragada foi a morte na vitória. Queridos, nada pode nos separar do amor de Cristo, porque Ele é a nossa vitória. Ele está vivo, e Ele está vivo para sempre. E porque Ele vive, nós também viveremos. Aleluia! A vida de Jesus é a certeza da nossa vida, da nossa vitória. Agora aqui diz o verso 36, como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia, fomos reputados como ovelhas para o matadouro, mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores. Deus quer dar para mim e para você, meu irmão, minha irmã, uma mente de vencedor. Em Cristo Jesus, com saúde ou sem saúde, com emprego ou com desemprego, sendo curado desta doença ou não sendo curado, somos vencedores em Cristo, porque a nossa esperança não é esta terra maligna, cheia de pecados. Nossa esperança é o céu, é a volta de Jesus. Nossa esperança não é este corpo que está se definhando, mas é um corpo glorificado, como aquele que Jesus tem, como aquele que Jesus ressuscitou, com um corpo glorificado. Em todas estas coisas, diz aqui Romanos 8:37, somos mais do que vencedores. Como vencedores? Você pode perguntar, pastor Samuel, como vencedor? Se nossos queridos estão morrendo aqui, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Quem é aquele que nos amou e a si mesmo se entregou por nós? Jesus Cristo. Por aquele que nos amou, somos mais do que vencedores. Esta mensagem, meu querido irmão, minha querida irmã, é para trazer ânimo ao seu coração, conforto ao seu coração, para que você entenda que estamos ouvindo passos de um Deus que está voltando, e são passos de tragédias, são passos de doenças, de malignidade, porque Satanás quer destruir, sim, a quarta parte da terra. Diz lá em Apocalipse capítulo 6. Em Apocalipse 6, no quarto cavalo, o cavalo amarelo, cujo nome é morte, e o inferno o seguia, diz lá em Apocalipse capítulo 6, foi-lhe concedido de matar a quarta parte da terra, pela fome, pela peste, pela epidemia, pela violência, pela espada, pelas feras da terra. Então, meu querido irmão, são sinais de um Deus que está voltando, sim. Jesus está voltando. Nossa esperança está nele. Quando eu assisto a desgraça e a tragédia do mundo, eu fico muito triste. Eu choro com os que choram. Eu me angustio com os que se angustiam. Mas eu me alegro, porque Jesus Cristo está dizendo, só mais um pouco, só mais um pouquinho, e eu voltarei. E eu vos levarei para mim mesmo. João capítulo 14, verso 1 a 3. Eu voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vós também estejais. Que bendita esperança que conforta o meu coração. Por isso diz aqui em Romanos capítulo 8, verso 37, em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. E agora vem a certeza de Paulo. Paulo, que morreu numa prisão, não é? Ele estava preso e depois foi libertado, depois foi preso de novo por Nero, o imperador Nero, e então na segunda vez que ele foi preso, lá em Roma, aí ele foi decapitado. Mas ele morreu certo da salvação em Cristo Jesus. Ele disse aqui no verso 38, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus. Nada pode nos separar do amor de Deus. Nem a fome, nem o desemprego, nem a pandemia, nada pode nos separar do amor de Deus. Queridos, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Bendito seja Deus por esta bendita promessa. Queridos, Deus quer dar para você esta mente de vencedor. São poucos que têm a mente de vencedor. Vocês se lembram que quando 12 espias foram enviados para espiar a terra que emanava leite e mel.
Eles voltaram com um relatório lindo. A terra realmente é fértil. Eles voltaram com um cacho de uva que precisava de 2 homens para carregar. Trouxeram romãs, trouxeram mel. Queridos, estava muito claro de que a promessa de Deus era certa. Ele queria colocá-los numa terra que manava leite e mel. E queridos, depois de todo aquele relatório, tudo aquilo que encheu os olhos dos israelitas, aí 10 espias, fracos na fé, 10 espias, fracos na fé, deram um relatório ruim, deram um relatório de desânimo. Eu quero que você abra sua Bíblia agora em Números capítulo 13. Em Números capítulo 13 nós encontramos aqui o relatório desses espias que fraquejaram na fé. Eles foram escolhidos como 12 espias, mas 10 deles não ajudaram as suas tribos, mas desanimaram suas tribos. A linguagem deles foi no sentido de desanimar, de destruir a fé dos membros da sua tribo. Para que serviram? Foram instrumentos nas mãos de Satanás, porque foi por causa deles que aquele povo de Israel voltou para o deserto. Eles não entraram na terra prometida, porque foram frágeis na fé, porque acreditaram na mente fracassada, perdedora daqueles 10 espias. Deus não quer que você acredite na mente dos perdedores, dos fracassados na fé, dos fracos na fé. Deus quer que você acredite naquilo que Josué e Caleb falaram, porque Josué e Caleb, eles tinham mente de vencedor. E é esta mente de vencedor que é a mente de Jesus colocada em você pelo Espírito Santo. O Espírito Santo nos dá a mente de Cristo. O Espírito Santo nos dá os sentimentos de Cristo. O Espírito Santo nos dá essa dependência de Deus que Jesus tinha. Por isso Jesus foi vencedor, porque ele foi dependente do Pai, guiado e batizado pelo Espírito Santo. E você, ao receber a mente de Jesus, também será guiado e batizado pelo Espírito Santo. Lemos aqui em Números capítulo 13. Números capítulo 13, lemos a partir do verso 25. Depois voltaram de espiar da terra ao fim dos 40 dias. E caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz, e tornando deram-lhes conta a eles e a toda a congregação e mostraram-lhes o fruto da terra. E contaram-lhe e disseram: fomos à terra que nos enviaste, verdadeiramente mana leite e mel. Este é o fruto. Este é o fruto. Lindos frutos. Mas, queridos, eles não se satisfizeram com os frutos. Eles se detiveram, eles focaram. O foco deles não foi a grandiosidade e bênção da terra. O foco deles foi a impossibilidade humana deles conquistarem a terra. O nosso foco não pode ser o negativo. O nosso foco tem que ser o positivo. Nós não podemos ter mente de fracassado e de perdedor. Nós temos que ter mente de vencedor. Porque Filipenses 4,13 diz: tudo eu posso em Cristo que me fortalece. Mas estes 10 espias estragaram o plano, minaram a fé da multidão. Eles disseram, vejam aqui o verso 28, o povo, porém, que habita nesta terra é poderoso, e as cidades fortes e muito grandes, e também ali vimos os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do sul, os heteus e os jebuseus e os amorreus habitam na montanha, e os cananeus habitam ao pé do mar, pela ribeira do Jordão. Só desanimaram, só difamaram a terra. Agora o verso 30, então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: subamos animosamente e possuamo-la em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Vamos subir, vamos vencer, a terra é nossa. Deus já tinha dado a promessa: esta terra é de vocês, eu vou colocar vocês lá nesta terra. Mas, queridos, o povo preferiu crer nos 10 espias fracos na fé. E agora Josué fala aqui em Números capítulo 14:
Números capítulo 14, diz aqui, Josué no verso 8, se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nesta terra e nola dará, terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não tenham medo deste povo da terra, porque eles são nosso pão. Retirou-se deles o seu amparo, e o Senhor é conosco, não os temais. Queridos, é esta mente de vencedor de Josué, é esta mente de vencedor de Caleb, que Jesus Cristo quer dar para você, porque é a mente de Jesus. O Espírito Santo quer dar para você esta mente, para que você seja vitorioso nesta hora de angústia, nesta hora de sofrimento. Que você levante o seu rosto e que Deus te dê a paz. Que você não se desanime, meu querido irmão. O livro do Apocalipse tem pelo menos 10 versos que falam ao que vencer, ao que vencer, ao que vencer, ao que vencer. Você lê isto em Apocalipse 2:7, em Apocalipse 2:11, em Apocalipse 2:17, em Apocalipse 3:12, em Apocalipse 3:21, em Apocalipse 5:5, em Apocalipse 12:11, em Apocalipse 17:14, em Apocalipse 21, verso 7. Em todos estes textos, o pequeno livro do Apocalipse traz 10 versos, pelo menos, falando, você é vencedor, eu dou a vitória para você, e você vai herdar todas estas coisas. Deus quer incutir na sua mente, meu querido irmão, minha querida irmã, o sentimento de vitória, não de desgraça, não de desânimo, mas de vitória, porque em Cristo Jesus, naquele que morreu e que ressuscitou por nós, nós somos mais do que vencedores, porque esta é a vitória que vence o mundo, é a nossa fé em Jesus Cristo. Eu quero ler para vocês o que está na primeira carta de João. Abra sua Bíblia, na primeira carta de João. Aqui lemos no capítulo 5, primeira carta de João, capítulo 5, e o verso 4 e 5. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. Você nasceu de Deus? Você foi gerado pelo Espírito Santo, nascendo da água e do Espírito? Eu tenho certeza que você foi gerado pelo Espírito Santo ao nascer da água e do Espírito. Então você e eu somos nascidos de Deus. Nosso nome entrou para o livro da vida do Cordeiro. Todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Veja a mente de vencedor que Jesus dá. Veja o ânimo, o incentivo. O que é que Jesus pode fazer ou falar mais do que ele fez, mais do que ele está falando? No Apocalipse, mais de 10 versos falando vencer, vencer, vitória, vitória em Cristo. Vamos herdar a terra que mana leite e mel, a Canaã celestial. Estamos a poucos passos. Não é para Jericó. Você não tem que atravessar o Jordão para conquistar Jericó. Você tem que ir para o céu, ser arrebatado para o céu. Esta é uma obra miraculosa de Jesus Cristo. Ele vai voltar com poder e glória. E a glória do rosto de Cristo vai transformar você de mortal para imortal. E nós, todos, os vivos transformados em imortais, e os mortos que serão ressuscitados, já glorificados e imortais, seremos arrebatados juntamente com Jesus Cristo, para estarmos para sempre com Ele. Queridos, nós seremos colocados na terra que mana leite e mel, a Nova Jerusalém. Esta é a promessa de nosso Senhor Jesus. Todo que é nascido de Deus vence o mundo, meu querido irmão. E esta é a vitória que vence o mundo. 1 João capítulo 5, verso 4. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Não é um sentimento bobo de vitória. Não é um sentimento de vitória confiando em mim mesmo. Não, queridos. Nosso sentimento de vitória, nossa certeza de vitória, não é confiando em nós, mas confiando naquele que disse, em mim tereis paz. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. É o grande e vitorioso Jesus que te dá certeza, que dá esperança. Por isso, esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Fé em quem? Fé em Jesus Cristo, que morreu, que ressuscitou, que subiu ao céu e que vai voltar para nos buscar.
Ele não nos abandonou. Não nos abandonou. Estamos atravessando um deserto? Sim. Todos estão sofrendo? Sim. Mas Ele não nos abandonou. Ele está voltando. Creia nisso, meu irmão. Verso 5, capítulo 5 de 1 João, verso 5. Quem é que vence o mundo? É uma pergunta. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Portanto, creia em Jesus Cristo. E juntamente com Paulo, eu e você, devemos dizer o que está em Filipenses 4,13. Tudo posso. Sim, podemos todas as coisas em Cristo que nos fortalece. Que Deus dê para você o conforto, o consolo, que Deus alivie a sua dor, mas que Deus acenda em você a bendita esperança de que Jesus vai voltar. E que em Cristo Jesus somos vencedores. Aleluia! Fique com a paz de meu Jesus. Amém.